esse termo metabolismo lento não é um termo muito correto. O que acontece é que, de fato, a gente gasta menos calorias por dia. Então, se antes, quando você tinha 20, 30 anos, você gastava 2.000, 2.500 calorias por dia, depois, quando você vai chegando perto da menopausa, e principalmente após a menopausa, você vai ter um gasto menor. Então, de fato, fica mais difícil você manter o seu peso, ficar no peso ideal quando você passou dos 40 e principalmente depois da menopausa. E aí é interessante, você está vendo eu falando, não, isso vai piorando conforme você vai chegando nos 40 e depois na menopausa, porque, na verdade, existe uma redução contínua do nosso metabolismo, né? Existe uma redução contínua do nosso gasto energético por dia. E essa redução, ela se dá principalmente pela perda de massa muscular. Então, as pessoas tendem a perder massa muscular à medida que vão envelhecendo. Esse processo começa com mais ou menos 30 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais. E é um processo que, claro, pode ser minimizado ou até revertido. Isso é importantíssimo, a gente vai falar depois. Mas o fato é que se a pessoa fizer as mesmas coisas, então digamos que a pessoa mantém a mesma rotina, 20, 30, 40, 50 anos, essa pessoa tende a perder massa muscular e, com isso, cair também o gasto de energia por dia. A gente sabe que a massa muscular é um tecido do nosso corpo metabolicamente ativo, muito ativo, então ele gasta muita energia para se manter e conforme você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo também, você na verdade vai diminuindo o gasto calórico diário. E na menopausa esse processo se acentua. É importante isso porque existe toda uma questão linear, então você está envelhecendo de forma linear. As mulheres têm na menopausa um processo binário, que não é linear, é realmente uma queda. E aí uma queda, existem algumas mudanças na menopausa, mas hoje a gente vai falar basicamente das mudanças que são consequência da principal mudança da menopausa, que é uma queda bastante abrupta dos níveis de estrogênio na mulher. O estrogênio é o principal hormônio sexual feminino e existe uma queda de mais ou menos 90%, 95% nos níveis de estrogênio. Então a gente não está falando aqui de uma queda gradual. Então essa queda do estrogênio, ele leva primeiro a uma redução ainda maior da massa muscular. Apesar da gente enxergar só a testosterona, né, como hormônio do anabólico, né, o hormônio que favorece a criação de massa muscular, na verdade o estrogênio também tem um certo papel. E quando você tem uma queda tão grande quanto na menopausa, você tem mais dificuldade de manter a massa muscular.